Fala galerinha, só de buenas, bigodezinho aqui na voz, tudo em paz, tudo em ordem, belezinha? Hoje nós vamos falar de função afim, também conhecida como função do primeiro grau, né? Espero ajudar vocês aí na resolução das listas, tá bom? E se precisar de ajuda, pode mandar mensagem, pode escrever aí nos comentários, pode chamar eu no grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição de ajudar vocês. Beleza? Bora pro que interessa? Então bora. Primeira coisa, eu vou começar apresentando uma situação corriqueira. Eu, assim, quase certeza que todos já passaram por uma situação parecida. De pegar, né, de ter que ir em algum lugar e pagar para alguém te levar. Aí eu trouxe a seguinte situação. Um aluno precisa ir ao CEPI João Roberto Moreira e irá usar um aplicativo de transporte passageiro. Sabe-se que o aplicativo cobra R$ 4,60 fixo por cada viagem. Ou seja, entrou dentro do carro, o mínimo que você paga, R$ 4,60, né? Se você entrar e sair logo em seguida, você já tem que pagar R$ 4,60, né? Então é fixo, não depende de nada. Termo independente. E vai pagar R$ 2,00 por quilômetro rodado, né? Por quilômetro percorrido. Então, qual o valor que esse aluno irá pagar? Imagine que você, né, duvida do aplicativo e quer fazer essa conta, né? Como que a gente pode fazer? Primeira coisa, todas as vezes que a gente se deparar com uma situação como essa, organize seus pensamentos, né? Interprete cada situação, interprete cada valor e anote, tá bom? Então, é exatamente a primeira coisa que a gente fez, né? Um detalhe importante que foi disposto aqui na imagem. São 3 quilômetros rodados, né? Então, ele vai pagar 2 por quilômetro e 4,60 fixo, né? Então, como que a gente pode calcular isso aqui? Tá, então vamos organizar nossos pensamentos, que eu vou chamar Y de valor a ser pago, né? X, os quilômetros rodados, e B eu vou chamar de valor fixo. E existe na matemática uma equação que nos permite achar esse valor. E essa equação é chamada de função afim, né? Que eu vou explicar os detalhes, as definições, né? Daqui a pouco. Mas primeiro eu vou apresentar a situação onde você pode calcular por ela, né? Então, primeira coisa, você vai pagar Y. Então, Y você não sabe ainda quanto você vai pagar. Mas você sabe que você vai pagar R$ 2,00 por cada quilômetro rodado. Então, vai ser 2 vezes quantos quilômetros? Tá aqui, ó, 3 quilômetros, né? Então, vai ser 2 vezes, olha lá, 2 vezes 3 mais 4,60, porque esse já tem que pagar de qualquer jeito. Esse é fixo, esse não muda. Também chamado de termo independente, beleza? Multiplicando 2 vezes 6, desculpa, 2 vezes 3, que é 6, né? Mais 4,60, então você vai pagar R$10,60, né? Eu fiz essa simulação aqui no meu celular e olha só quanto que vai aparecer aqui, R$10,60, beleza? Então, situação aí que você usa a função afim para calcular, tá bom? Tá. Mas o que é a função afim, né? Também conhecida como função do primeiro grau? Ela é toda função polinomial de primeiro grau, isto é, na qual o maior expoente é 1. Como assim maior expoente? Se você observar bem, né, quando o expoente é 1, a gente não coloca. Então, o maior expoente aqui, ó, é 1, certo? Então, né, e que obedece a seguinte lei de formação. F de x é igual a x mais b, onde o f de x é também conhecido como y, né? É o valor, né, do nosso y. Isso quando nós formos representar no plano cartesiano, mostrar em gráfico, vocês vão entender bem melhor do que eu estou falando, o que é esse f de x, né? E outra coisa, f de x está em função de x, ou seja, y está em função de x. O A sempre vai ser diferente de zero, né? Pra gente poder encontrar, né? Se for zero ali, vai encontrar só o B. Então não deixa de ser, né? Aí fica sendo uma equação constante. Esse A também é conhecido também com taxa de variação, né? Pode variar crescente ou pode ser decrescente, certo? E B vai ser o termo independente, né? Que não depende de ninguém.
Eu trouxe alguns exemplos aqui de equações do primeiro grau, né, de função afim. Menos x mais 3 é uma função do primeiro grau, né? Y é igual a 2x menos 5. Tá, então como que fica o gráfico de uma função afim? Sempre vai ser representado por uma reta. Vai ser representado por uma reta, sempre. Ela pode ser crescente ou decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Quando o A vai ser maior que zero. Né? Então, se o A for maior que zero, sempre ela vai apontar para um crescimento. Né? Se ela for menor que zero, ela é uma função decrescente. Né? Então, ela está decrescendo. Tá bom? E outra coisa, muito importante. Sempre que você quiser determinar uma reta, você vai precisar sempre de 2 pontos. Né? Então, para determinar uma reta, você sempre precisa de 2 pontos no plano cartesiano. Né? E um dos pontos pode ser chamado, né, um dos pontos que você pode sempre utilizar para determinar essa reta do gráfico, é a raiz da função. Ou seja, quando y é igual a zero. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, nesse plano cartesiano, se o y é zero, então ele não vai subir nem descer. Ele vai estar exatamente na reta do x. Olha aqui, ó. Esse ponto vermelho é chamado de raiz da função. Por quê? Porque y é zero. Ele não sobe nem desce o valor aqui, ó. Ele fica exatamente na reta do x, certo? E para achar aonde que um outro ponto, se você colocar x igual a zero, você também não vai nem para a esquerda nem para a direita, né? Então você vai estar exatamente na reta das ordenadas, né? Na reta do y. Então esse ponto amarelo aqui, ele também, né? A forma da gente encontrar ele é a gente colocando x igual a zero. E aí nós encontramos esse ponto B. Tá bom? Então, para a gente encontrar a raiz da função, a gente coloca o y igual a zero, né? F de x igual a zero. E aí, né, efetuando essa operação aqui no nossa lei de formação, vai ficar, ó, se y é igual a zero, vai passar o b para lá, vai ficar negativo. O a está multiplicando, passa para lá dividindo. Aquilo aqui, ó, menos b dividido por a. Certo? Então, eu trouxe outra situação aqui que nós vamos praticar. E eu entendo que a função afim é mais interpretação, certo? Os detalhes, eles vão aparecendo, né? Detalhes de definição, né? De quem cresce, quem decresce, quem é raiz de formação. Tudo isso é importante, mas a leitura do problema e a interpretação é o que define, né, a direção que você vai tomar. Então preste bastante atenção e bora tentar fazer essa segunda situação. Uma professora decidiu fazer um gráfico com a média de seus ganhos durante 3 anos, certo? Então eu fiz um gráfico ali e encontramos 3 valores, né, medianos, né, de média que ele ganhou por ano. Então, no primeiro ano, ela ganhava 1.113 fixo. Né? Isso aí eu estou pegando os 213 e estou abrindo ele e te falando, ó, fixo ela ganha 1.113. E vai ganhar R$20 por aula. Então, ela chegou a faturar no primeiro ano 2.113, certo? Informação. Então, cada aula que ela dava, ela ganhava R$20, além dos 1.113 fixos. No segundo ano, ela ganhou 3.474, ministrando 80 aulas mensais por R$25 cada aula. Então, cada aula ela ganhava R$25 e ela deu 80 aulas. Né? No terceiro ano de sala de aula, ela recebeu 5.131, sendo que 1.631 eram fixos. Né? Ou seja, ela sempre ia ganhar mais de 1.631. E ela ainda deu 70 aulas por mês, né? Então, diante dessas informações, responda. Primeira opção, né? Primeira questão. Quantas aulas ela dava por mês no primeiro ano de trabalho? Bom, letra B. Quanto era o salário fixo no segundo ano como professora? E letra C. Quanto custava cada aula no terceiro ano de magistério? Então, todas essas perguntas
a gente consegue responder pela equação do primeiro grau. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Essas questões que eu estou colocando são questões que podem te auxiliar na resolução da lista, tá bom? Então, preste bastante atenção. Então, eu coloquei o probleminha aqui, né? As questões, e vamos pensar a respeito. Lembrando que, primeira coisa que você vai fazer, se liga, anote todas as informações que você julgar importante, tá bom? Organize seus pensamentos, tá bom? Então, letra A. Quanto que ela recebeu? Vai ser quanto? Vou chamar de Y, né? Então, o quanto ela recebeu vai ser 2.113. Cada aula, olha só, cada aula ela ganhava R$20 por aula, ó, R$20. Quantas aulas ela deu? Né? Quantas aulas ela deu mensais por, né, durante esse primeiro ano? Quantas aulas? Não sei. Vou chamar aqui, né, colocar meu ponto de interrogação. E ela ganhava fixo 1.113. A nossa lei de formação está aqui, y igual a x mais b, né, que é a lei de geral da função afim. Tá, então substitui os valores agora. Quanto que vale y? 2.113 igual 20 vezes a, ou seja, o x é 20, o a eu não sei, né, que é a quantidade de aulas que ela dava por mês, né? Quantas aulas ela dava? Ela sabe que ela ganhava R$20, mas quantas ela deu, né, para chegar em 2.113? Mais 1.113 que era fixo, né? Então, fazendo essa operação, passando 1.113 para o outro lado, ele tá somando, passa subtraindo, né? Então, vai ficar 2.113 menos 1.113, que vai ficar 1.000, né? O 20 está multiplicando com A, passa para o outro lado dividindo, então o valor de A é 100. Ou seja, a professora deu 100 aulas por mês, né? Muito, nossa, trabalhou muito, 100 aulas por mês é muita coisa. Mas tá aí, primeira questão respondida. Letra B. Organizando os pensamentos novamente, nós temos que o valor que ela recebeu mensal foi de 3.474. E cada aula custava, aqui ó, custava R$25 cada aula. E ela deu 80 aulas por mês, né? Então o valor que eu estou buscando aqui é qual o valor fixo, ó, quanto era o salário fixo no segundo ano como professora, né? Então nós temos quantas aulas ela deu, que era 80, quanto cada aula custava, que era R$25, e quanto era o salário fixo dela. A lei de formação está aqui, y igual a x mais b, né? Substituindo os valores, nós temos isso aqui, né? 3.474 é igual a 80 vezes 25 mais b, que é o valor que nós vamos encontrar, que é independente, valor independente, né? Então, 80 vezes 25, 2.000. O 2.000, ele está do lado direito da nossa equação, e eu quero juntar aqui com esse outro número. Passa para o outro lado, então, subtraindo, né? Aqui, quando não aparece tem um mais, passando para o outro lado da igualdade, fica menos. Então, eu isolei o B, que é o valor que eu quero encontrar. Então, fica 3.474 menos 2.000, 1.474. Ou seja, a professora recebeu R$1.474 fixo por mês. Ou seja, se por um acaso, né, ela não desse nenhuma aula, só dela estar contratada no colégio, ela já ia receber 1.474 fixos, certo? Beleza. Letra C. Organizando os pensamentos ali, a gente tem que y é igual agora, ou seja, o valor que ela recebeu é R$5.131. Ó, só evoluindo, isso aí, só crescendo, só crescendo. X é o valor que custa cada aula, né, que é o que ela está perguntando, ó, quanto custava cada aula no terceiro ano de magistério. Ela deu, né, 70 aulas por mês, 70 aulas por mês, e ela ganhava R$1.631 fixos, né? Então, obedecendo essa lei de formação e substituindo os valores, nós temos 5.131 é igual a 70x, né? Então,
Ela deu 70 aulas, só que ela não sabe quantas aulas, quanto custou cada aula, né? Mais 1.631, né? Passando 1.631 para o outro lado da igualdade, né? Fazendo essa subtração, nós encontramos 3.500, que é igual a 70x, né? Conservando aqui 70x, o 70 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica 3.500 dividido por 70 é igual a R$ 50 cada aula custou, né? Então, foi lá, deu aula, cada aula R$ 50. E nisso ela fez 70 vezes, porque foram 70 aulas, custando cada uma R$ 50. Tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem. Tamo junto. Valeu, galera.